Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Deus abençoe a todos, meus queridos ouvintes e inscritos daqui do canal. Aqui quem vos saúda é a sua irmã em Cristo, irmã Miriam. Hoje, dia 8 de fevereiro de 2021, estou aqui mais uma vez para estar relatando uma experiência de um casal de jovens cristãos. Glórias a Deus. Bom, estarei relatando com as minhas palavras, é uma experiência verídica, a qual uma irmã daqui do canal, a nossa irmã Sandra Carvalho, ela me contou ontem. E estarei aqui compartilhando com todos os amados irmãos, queridos ouvintes e inscritos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Vamos estar lendo a palavra do Senhor, primeiramente, lá no livro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 7, que diz a palavra do Senhor: Porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim, e levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Estarei relatando agora. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esse testemunho, ele traz edificação para nossas vidas, mais temor a Deus, glórias a Deus, e também para que nós estejamos em constante vigilância, até mesmo com certas coisas que nós trazemos para dentro de nossa casa. Amém? Bem, certa feita, um casal de jovens cristãos, recém-casados, se mudaram para um vilarejo. Eles eram da sã doutrina e tinham seus princípios morais, éticos, cristãos, baseados na palavra de Deus. Se casaram em total pureza, se amavam muito e se respeitavam muito também. Era um casal abençoado, obedeciam ao Senhor e faziam a obra de Deus. Eles estavam sempre procurando tapar todas as brechas para não dar ocasião a Satanás. Os dois tinham dons espirituais. Esse jovem cantava, louvava para o Senhor, e a jovem tocava instrumento musical. Glórias a Deus. Mas Satanás não estava satisfeito com a vida desse casal diante de Deus. Assim como ele não está satisfeito com todo aquele que renuncia às vontades da carne, que renuncia o pecado para fazer a vontade de Deus. Esse jovem, ele trabalhava, passava o dia inteiro fora, e a jovem ficava cuidando somente da casa, do seu lar, das coisas do seu esposo. Era uma boa dona de casa, organizada, mantinha sempre tudo em ordem e gostava muito de cozinhar e agradar o seu esposo com pratos variados. Porém, essa jovem se sentia muito sozinha e o Senhor ainda não lhe tinha dado filhos. Um certo dia, o diabo usa então uma mulher macumbeira, a qual morava também nessa vila. Porém, esse casal de jovens não a conheciam. Mas como Satanás veio para matar, roubar e destruir, ele então usa essa macumbeira que solta um gatinho, um animalzinho indefeso na rua. E esse jovem põe, aleluia, esse gatinho, apanha esse gatinho e leva para dentro de sua casa, para fazer companhia à sua querida esposa.
Muito feliz pelo presente, essa jovem começa a cuidar desse gatinho com muito amor e dedicação. Uma jovem que mantinha sua casa sempre arrumada, cuidava muito bem de tudo e se dedicava também aos ensaios instrumentais dentro da sua própria casa. Porém, só que com o passar dos dias, as coisas começaram a mudar na sua rotina diária. Esse gatinho, um animalzinho indefeso, não a deixava mais tocar, ensaiar no seu instrumento musical. Todas as vezes que ela começava a ensaiar, esse gato, ele começava a miar, a puxar pelas suas saias e não a deixava ensaiar. Aleluia, glórias a Deus. Ela cuidava daquele gatinho com muito amor e dava as suas refeições nos horários certinhos. Com o passar de mais dias, aquele gatinho começa então a rejeitar a comida, o seu alimento. Ele começa a rejeitar a sua ração. E essa jovem começa a ficar muito preocupada. Então começa a cozinhar a sua carne, né? A carne do seu alimento. Ela começa a cozinhar então peito de frango, peixe e começa a misturar na sua ração para ver se aquele gato come. Glórias a Deus. Só que esse gatinho, ele não quer mais comer. E essa jovem que não consegue mais fazer os seus ensaios instrumentais, agora começa a viver um pesadelo dentro da sua própria casa. Esse gatinho que não come mais com ela, quando seu esposo chega em casa, esse animal agora corre para cima da mesa e começa a miar e a comer toda a refeição que essa jovem prepara para o seu querido esposo. Glórias a Deus. E isso foi se repetindo por muitas e muitas vezes. Esse jovem que respeitava muito a sua esposa, agora começa a culpá-la, que ela não estava mais alimentando o gatinho e que ele estava sempre muito faminto e não o deixava mais a comer sossegado. E as brigas, discussões começaram a aparecer entre o casal. Essa jovem começou a sofrer muito com essas brigas, só aumentando, e começaram também a aparecer as agressões físicas. Glórias a Deus. Aquele lar já não tinha mais a paz de Deus. Esse jovem que não faltava aos cultos, começou a não querer ir mais. Começa então a colocar impedimentos. Primeiro era o gatinho que precisava de atenção, já que ele, aleluia, não comia mais com a jovem. Ela colocava comida para esse gato e ele virava a cara e não comia. E aquele pesadelo foi só aumentando dentro daquele lar. O jovem estava sempre cansado, chegando do trabalho cansado, revoltado com a sua esposa e sempre a maltratando. E o principal motivo era sempre aquele gatinho. Glórias a Deus. Mas essa jovem, ela era temente ao Senhor, não deixava de ir para a igreja. Agora ela ia sempre sozinha. Não aguentando mais viver naquela situação, ela pensa em pegar as suas coisas e voltar para a casa de seus pais. Não estava mais aguentando aquele sofrimento no seu casamento. Mas, um certo dia, ela então vai à igreja e Deus usa uma serva e fala para ela que o que ela estava passando era por causa de algo
que estava dentro da sua casa, que o diabo havia enviado através de uma macumbeira. Mas, aleluia, glórias a Deus, ela, aleluia, foi para casa, decidida a não ficar mais naquele lugar. Pegou suas moedas que havia juntado e foi comprar uma passagem para no dia seguinte ir embora para a casa dos seus pais. Aquele jovem, no seu trabalho, todos os dias, na hora do seu almoço, acabava de almoçar, ia para debaixo de uma árvore e ficava lá louvando ao Senhor. Depois tirava um cochilo. Nesse dia, a qual a jovem foi comprar sua passagem para ir embora, o seu esposo tira um cochilo debaixo daquela árvore como de costume. E nesse dia ele tem uma tremenda visão. Um anjo chega então perto dele e diz assim: olha, sabe aquele gato que você leva para dentro da sua casa? Esse animal foi enviado por Satanás. Tem um espírito maligno para atormentar e trazer discórdia entre vocês, para você e sua esposa pecarem diante de Deus. Satanás viu que vocês não tinham brechas e armou esse laço e vocês caíram. Mas se você não se arrepender e pedir perdão para sua esposa, esse será o seu fim. Glórias a Deus, aleluia. Esse jovem despertou dessa visão, saiu um pouco mais cedo do seu trabalho e corre então para a sua casa. Entra pelas portas chorando e se prostra no chão pedindo perdão à sua amada esposa por todo o mal que ele havia feito a ela. Ele tira aquele animal de dentro de casa e aquele animal então desaparece. Glórias a Deus. E eles voltam a viver em perfeita união e amor. Glórias a Deus. A paz e o amor de Deus voltam a reinar naquele lar, na vida daquele casal. Glórias a Deus. E então, aquele casal de jovens cristãos, agora, por onde passam, levam esse testemunho para a glória de Deus. E aonde eles vão, vidas são transformadas, lares são restituídos, pessoas são batizadas com o Espírito Santo e almas são ganhadas para o reino de Deus. Amém? Glórias a Deus. Então tá aí, amada igreja do Senhor, amados e queridos ouvintes inscritos desse humilde canal, tá aí mais um relato, mais uma experiência contada, glórias a Deus, para a edificação da igreja, para despertamento. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque este canal é um canal, glórias a Deus, aleluia, que traz despertamento, edificação e santificação para todos nós, traz relatos e testemunhos de outros irmãos daqui do canal e também de outros canais. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Você, amado irmão, amado ouvinte, que tem uma experiência a contar, que tem um testemunho de libertação, de livramento, de milagre, que teve uma experiência com Deus, seja um arrebatamento, seja uma visão espiritual, uma visão em sonho, envia para nós, aleluia, glórias a Deus, no e-mail. Estará o e-mail aí abaixo, glórias a Deus, nos comentários. Amém? Deixem um like, compartilhem, para que mais vidas venham ser alcançadas através deste relato. Glórias a Deus. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos despede é a sua irmã em Cristo, mais uma vez, a irmã Miriam. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.